Senhor, remove diante dos nossos olhos. Senhor, que o nosso nível de devoção nesses dias aumente. Senhor, nós não estamos reunidos aqui mais uma vez para algumas horas diante de Ti, não, Senhor. Que a nossa vida seja uma vida inteira diante da Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui como um povo, parte do Teu povo, clamando para que a Tua presença, Senhor, a cada dia possa crescer mais e mais dentro de nós. Por isso nós Te pedimos, nos ajuda a diminuir a cada dia para que o Senhor cresça. Oh, Jesus, posiciona o nosso coração para a Tua vontade nesse tempo. Senhor, que o sentido da nossa vida seja somente estar aos Teus pés e cumprir a Tua vontade, Senhor. O Senhor é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é o Senhor da Tua igreja. Por isso nós clamamos a Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós Te pedimos, aumenta a Tua presença nesse lugar, Senhor. Senhor, nós declaramos agora todas as algemas sendo quebradas em nome de Jesus. Sim, Pai. Senhor, nós declaramos agora, na autoridade do Teu nome, cativeiros sendo quebrados essa noite. Senhor, nós Te pedimos, aumenta o nível da Tua presença nesse lugar. Sim, Senhor, porque nós não conseguimos dar um passo sem a Tua presença. Senhor, que a cada dia nós possamos voltar ao nosso coração, nós possamos inclinar os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Senhor, que as reuniões de cada congregação, Senhor, sejam todas elas voltadas para Ti, para cumprir a Tua vontade, para exaltar ao Teu nome, Senhor. Senhor, nós já estamos cansados de tantas vezes querermos criar métodos, ferramentas humanas. Senhor, nós sabemos que tudo isso falha, mas o Teu poder e a Tua soberania vai habitar pelos séculos dos séculos. Nós Te pedimos, Senhor, toca o nosso coração nesses dias, que nós possamos nos derramar, Senhor, por inteiro, não só a metade, mas por inteiro, Senhor. Eu sinto que o Senhor está querendo mais de nós. Eu sinto que o Senhor tem nos chamado para uma entrega maior, Senhor. Senhor, nos ajude a cada dia. Nos ajude a cada dia, Jesus. Nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Oh, Jesus. Senhor, que nós possamos olhar para o ambiente coletivo de reunião e entender que nós estamos reunidos em Teu nome. Que nós estamos, Senhor, reunidos para proclamar a verdade do Teu Evangelho. Senhor, nós Te pedimos que a Tua presença flua como um rio no nosso meio. Oh, Santo Espírito, conduza todos os dias da nossa vida. Conduz as reuniões. Nós não queremos, Senhor, estar à frente de nada. Nós só queremos ser o Teu canal. Somente isso, Jesus. Nós Te pedimos, Senhor, nos ajude a cada dia a morrermos para nós, para sermos aperfeiçoados pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Queridos, boa noite a todos. Irmãos, enquanto a gente estava adorando aqui ao Senhor, eu sentia muito forte isso no meu coração, que
Deus, Ele está requerendo um pouco mais. E quando eu falo, eu estou tendo essa impressão no meu espírito do Senhor está requerendo um pouco mais, eu não estou me referindo que Ele está requerendo um pouco a mais do nosso trabalho. Isso para Deus é indiferente. Ele está requerendo um pouco a mais da nossa vida. E eu penso que dia após dia a gente precisa revisar o nosso conceito. E às vezes a gente acha que está se entregando demais. Mas eu acredito que a cada vez, a cada dia que a gente vai para um ambiente de oração, nós estamos construindo algo muito poderoso. Você sabe por que cada dia está ficando um pouco da gente lá, um pouco da nossa vontade? Está ficando um pouco do nosso querer, para que o Senhor Ele possa crescer na nossa vida. Nós possamos, querido, ser um povo que glorifique o nome do Senhor. Que a centralidade da nossa vida seja só uma: a presença dEle. Queridos, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser tocadas por um motivo: pelo tesouro que nós temos depositado no vaso de barro. Esse é o motivo. É o motivo da nossa vida. Sim, Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós somos tão pequenos, mas é o Teu bom depósito que nos sustenta. É a Tua presença, Espírito Santo. Sim, meu amigo. Nos ensina a cada dia a sermos mais íntimos. Nos ensina a cada dia a sermos mais íntimos. Queridos, eu vou tentar pregar. Se não der, a gente vê depois como é que faz. Oh, Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Esther. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, na quarta-feira eu falei sobre Neemias e sobre a participação de Neemias no processo de reconstrução dos muros de Jerusalém. Como Deus inclinou o coração daquele homem para toda a dificuldade que o povo estava passando quando estava voltando do exílio. E Neemias foi um homem que se dispôs a estar trabalhando no processo de reconstrução. E eu quero dar continuidade a essa palavra, falando hoje sobre o que o Senhor fez através da vida de duas pessoas, de Mardoqueu e de Esther. Queridos, a cada tempo, o Senhor Ele estabelece pessoas, o Senhor estabelece aqueles que estão com seu coração voltado para Ele, para estar sendo homens e mulheres fontes para cada tempo. E a gente vê isso ao longo de toda a Bíblia. Homens e mulheres que o Senhor usou como fontes para estar derramando da graça e da vontade dEle. E a gente precisa entender, e talvez essa seja a nossa maior dificuldade em alguns momentos, porque quando eu vou para simplificar aqui a ideia, você já reparou que cada vez que troca de estação, parece que a gente tem um pouco de dificuldade de se adaptar à estação que está chegando? E eu quero fazer essa aplicação para facilitar. Queridos, quando muda a estação, se a gente não mudar, meu amigo, aí, poxa vida, eu agradeço muito. Quando muda a estação, se a gente não mudar a roupagem, queridos, a gente se torna pessoas inadequadas. Toda estação, ela tem a sua particularidade. Por isso que nós precisamos a cada estação. Quem no verão, pleno dezembro, vai andar na rua de casaco? Essa pessoa ela vai ser o quê? Alguém inadequada. Ou no mínimo nós vamos olhar para ela e vamos falar, olha, essa pessoa não está bem da cabeça. Quem vai no inverno, que a gente teve esse ano, está sem camisa ou de camiseta no meio da rua. Queridos, a mesma coisa é quando o Senhor Ele vai trazendo
uma nova estação. Nós precisamos discernir o que o Senhor, a movimentação que Ele está fazendo. Você sabe para quê? Para que a gente possa estar adequado, a gente possa estar com a roupagem correta. E eu quero falar um pouco sobre o que o Senhor fez através da vida de Esté e de Mardoqueu. Quero que você deixe aberto aí em Esté, no capítulo 2, nós vamos ler do 12 até o 17. A princípio, Esté capítulo 2, do 12 ao 17. E diz assim: E antes de apresentar-se ao rei Assuero, cada moça passava por um tratamento de beleza prescrito para as mulheres, com duração de 12 meses, um ano, né? 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Assim, quando se apresentava ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. Entrava lá à tarde e voltava pela manhã para outra parte do harém, que ficava sobre os cuidados de Sagaz, oficial do rei, responsável pelas concubinas. Ela não voltava mais ao rei, a não ser que ele se agradasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. E quando chegou a sua vez, Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que havia adotado como filha, Mardoqueu adotou Esté como filha, não pediu nada além do que sugeriu Hegai, oficial do rei, responsável pelo harém. E Esté agradava a todos que a viam. E ela foi levada ao rei Assuero, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou mais a Esté do que todas as mulheres, e ela conquistou a sua aprovação e o seu favor mais do que todas as virgens. Por isso, ele lhe pôs a coroa real sobre a cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Pai, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, ministra ao nosso coração todo o teu querer e a tua vontade nessa noite. Continue, Senhor, nos ministrando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, aqui, só para você entender um pouco da história, o rei Assuero, no capítulo 1, ele está dando uma festa em todo o reino, uma festa de 180 dias. E chegou um momento que ele convocou, ele chamou Esté para que tivesse, Vasti, para que viesse, para que ele pudesse apresentar Vasti para todos aqueles que estavam na festa. Só que ela estava fazendo uma festa também. Ela estava fazendo uma festa para as mulheres e ela se negou a ir à presença do rei. E aquilo trouxe muita indignação para Assuero. E Assuero foi tomar conselho com os seus oficiais para ele entender o que ele iria fazer diante daquela situação. E eles falaram com o rei: olha, o rei vai precisar tomar uma medida, porque se o rei não fizer nada, ela não desonrou só o rei, ela desonrou todos os príncipes, os representantes das províncias que estão aqui. Se o rei não fizer nada, isso vai gerar um problema, porque as outras mulheres vão desrespeitar os seus maridos. Só que todo esse cenário que estava se ensaiando aqui, Deus estava coordenando toda essa história, quando houve a troca. Vasti saiu e Esté foi nomeada no lugar dela. E queridos, e dentro de todo esse enredo, os oficiais também, quando se passou aquela indignação do rei, eles instruíram ao rei para que fosse estabelecida uma nova rainha. E o que eles fizeram? Pegaram todas as virgens e trouxeram. E foi aonde entrou aqui esse processo de preparação de um ano, de todas as mulheres virgens que foram tragas, para que elas se apresentassem perante o rei. E Esté aqui, ela já não tinha mais nem pai nem mãe,
na realidade, quem assumiu a paternidade da vida de Esté foi o seu tio Mardoqueu, foi o seu primo Mardoqueu. Ele assumiu a paternidade da vida de Esté. E, queridos, e a partir disso, desse cenário, quando ela veio para dentro do palácio, coisas foram acontecendo. E dentro disso, o interessante aqui, que nesse processo das mulheres serem tragas para o harém, elas passaram por um processo de preparação durante 1 ano para chegar diante do rei, para que o rei pudesse escolher uma nova rainha. E, queridos, dentro de todo esse processo, nem Esté, nem Mardoqueu, eles tinham noção do que iria acontecer lá na frente, do que Deus ele estava orquestrando ali para que lá na frente eles fossem um canal. E, queridos, dentro desse cenário, Mardoqueu ele foi um homem que ele foi uma referência para Esté. Esté, nesse cenário, ela de preparação de ir à presença do rei, quando ela recebeu a coroa, a gente vai vendo o decorrer da história, ela foi para o palácio, só que Mardoqueu a todo tempo, ele estava na porta do palácio, para saber notícias de como ela estava. A todo momento ele procurava saber o que estava acontecendo com Esté. E nesse enredo todo, diante do discorrer aqui do livro de Esté, nós vamos ver um homem que se levantou e ele queria a todo custo eliminar o povo judeu. E principalmente, esse homem ele tinha uma raiva muito profunda de Mardoqueu. E ele tramou muitas coisas contra a vida de Mardoqueu e do povo judeu. E, queridos, e dentro disso tudo acontecendo, antes de eu falar sobre Amã, eu quero te dizer algo aqui. Sempre, em toda a história, Deus ele trabalha com referências. E nós precisamos entender que essas referências, Deus ele usa. Deus ele não pede que um anjo venha do céu para ser uma referência aqui na terra. Deus ele usa quem para ser referência? Pessoas que ele vai dotar de dons, de capacidade, para estar conduzindo o povo, ou para estar cumprindo uma missão específica. Queridos, por isso que nós somos cheios do Espírito de Deus, porque ele nos capacita com dons, para que a vontade dele se cumpra através de nós. Porque na nossa vida mesmo, queridos, não há capacidade. É o próprio Espírito que vai nos capacitando a cada dia. E o que acontece? Deus ele trabalha com referências, por quê? Você já parou para pensar, por que o próprio Deus com a mão forte não arrancou o povo do Egito? Por que o próprio Deus aqui não pegou e exterminou toda a descendência de Amã? Queridos, porque é uma vontade soberana de Deus, que nós possamos ser representantes dele aqui na terra. Era como se Deus, quando enviou Jesus e nos conectou novamente a ele nos elegeu de tal forma que a aliança que ele firmou com Abraão, ele enviou a Jesus para que essa aliança fosse conectada novamente, para que a nossa vida fosse conectada novamente com o Pai. E ele continua ao longo de toda a história, usando a nossa vida, usando pessoas, fontes, em cada tempo. E, queridos, nessa ocasião, Esté foi para o palácio, Mardoqueu deu uma ordem para ela. Ele falou, olha, não revele a tua origem. Não fala que você é judia. E ela assim o fez, ela não revelou que era judia. E foi se passando o tempo, E Amã, ele ficou tão profundamente obstinado no coração dele de destruir o povo, que ele vai lá, ele fala para o rei que existe um povo que precisa ser eliminado, um povo que não se dobra diante do rei. E o que o rei, se é um oficial do rei, o que o rei faz? O rei falou para Amã o seguinte, olha, faz com esse povo que você bem entendeu, que você achar melhor para fazer. Só que naquela época era redigido cartas,
E o que era feito? Era enviada para as províncias. E aquelas cartas, elas eram seladas com o anel real. E uma vez aquelas cartas seladas, não poderia voltar atrás. Por mais que o rei quisesse voltar atrás, selou, acabou. E a carta foi enviada às províncias em nome de Assuero, para que todo o povo judeu ele fosse eliminado. E agora a gente vai entrar aqui, de fato, no que eu quero falar com você nessa noite. Queridos, dentro desse cenário todo aqui, deixa eu voltar aqui. Tá, me achei aqui. Desse cenário todo aqui, o povo já estava consternado, o povo já estava abatido à medida que as cartas iam chegando às províncias. E o que aconteceu? Mardoqueu, ele pega e vai para frente do palácio, vestido de pano de saco. E aquilo, os oficiais chegaram e falaram para Esté o que estava acontecendo. E ela falou, o que está acontecendo? Por que ele está agindo dessa forma? Aqui no capítulo 4, vai dizer aqui, e diz assim, então Esté mandou chamar Atá, um dos oficiais do rei designado para servi-la, e mandou que ele falasse com Mardoqueu, ele descobrisse por que ele estava agindo daquela maneira. E então Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, diante da porta do palácio real. E Mardoqueu lhe contou tudo o que se tinha passado com ele e a soma exata da prata que Amã tinha prometido depositar na tesouraria do rei para extermínio dos judeus. E também lhe deu a cópia do decreto anunciado em Suzã, que falava do extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Esté e lhe explicasse tudo, e lhe ordenasse que fosse falar com o rei, e lhe pedisse misericórdia e intercedesse diante dele a favor do seu povo. Aqui começa a tomar mais forma o motivo ao qual Esté ela foi conduzida à realeza. Mardoqueu aqui pede para que ela vá interceder ao rei em favor do povo, porque havia um decreto para que todo o povo fosse morto. E olha o que Esté, a primeira fala de Esté, respondendo para Mardoqueu, diz assim, então veio Atá e relatou essas palavras de Mardoqueu a Esté. Esté mandou que Atá dissesse o seguinte a Mardoqueu, todos os que serviam ao rei e ao povo nas províncias do rei, bem sabem que só há uma sentença para qualquer homem ou mulher que for à presença do rei no pátio interior, sem ser chamado, a morte, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. Mas já faz 30 dias que não sou chamado para entrar na presença do rei. E quando relataram as palavras de Esté a Mardoqueu, este mandou que respondesse a Esté, não imagines que por estares no palácio do rei, serás a única a escapar entre os judeus? Pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza? Ele perguntando para ela. Queridos, Mardoqueu aqui ele teve um papel fundamental. Esté bem sabia que se ela fosse à presença do rei e ele não estendesse o cetro para ela, para que a vida dela fosse poupada, ela iria morrer. E Mardoqueu aqui foi um personagem fundamental aqui, porque ele diante desse cenário difícil, ele como referência, ele foi lá e encorajou a Esté. E ele disse, olha, você vai entrar na presença do rei. Você precisa interceder ao rei a nosso favor. Porque aí ele fez a pergunta, será que não foi por esse momento que você foi conduzido à realeza? Queridos, Esté aqui, nós vamos ver, ela entrou até a presença do rei, porque ela confiava em Mardoqueu. Mardoqueu cuidou dela, ele foi pai dela. Se não fosse isso, ela iria se sentir amedrontada, ela não iria adiante. Aí, a gente entra aqui em algo muito poderoso.
Você já parou para observar que nas congregações, a maioria das pessoas, ou a maioria das congregações, existem pessoas específicas que tiram um momento de intercessão? Você já reparou isso? Agora, uma pergunta. Deus, ele chamou algumas pessoas ou ele chamou um povo para estar em intercessão? Beleza, muito bem. Agora, por que então que dentro das congregações a gente vê grupo de pessoas intercedendo e não um povo como um todo? Eu acho que tem algo aí que a gente precisa desmistificar. Ah, não, tem o grupo da oração. Você sabe por que tem o grupo da oração e não tem o coletivo todo? Porque aqueles irmãos foram despertados já para a intercessão. Eles já estão ali no lugar de intercessão. Mas na realidade o chamado é para um todo. Olha aqui o que Esther mandou de resposta para Mardoqueu. Esther mandou a seguinte resposta, capítulo 4, versículo 15 de Esther. E Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai e reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuai por mim. Não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei. Ainda que isso seja contra a lei, se for preciso morrer, eu morrerei. E então Mardoqueu fez tudo que Esther havia ordenado. Queridos, a palavra que reúne todos os judeus, aqui era todo o povo. Vocês vão se reunir e interceder para que eu entre à presença do rei. Porque aqui estava sendo quebrado um protocolo. Esther ia quebrar um protocolo. Ela não foi chamada à presença do rei, mas ela ia se apresentar ao rei. E às vezes, quando nós olhamos para o que toca a oração e a intercessão, às vezes a igreja ela deixa de avançar, porque alguns poucos irmãos despertam para isso. Queridos, em quantos processos de oração a gente teve aqui na congregação? Você começa a primeira semana com 20. Quando você passa 2 meses depois, 2 meses eu estou sendo generoso. Quando você passa 2 meses depois, aqueles 23, 4. Queridos, isso é o quê? Falta de persistência. Você sabe por quê? Porque nós queremos orar, nós queremos interceder, nós queremos jejuar. E queremos uma resposta de hoje para amanhã. Primeiro, qual é a base da intercessão? É a gente apresentar o que a gente quer para o Senhor? Não. É a gente interceder com base no que Ele quer. Isso é um princípio básico de intercessão. Nós vamos tirar um período de jejum para que Deus me dê coisas. Querido, arranca isso da tua cabeça. Arranca isso da tua cabeça. E a gente precisa entender que esse chamado coletivo da igreja em oração, isso vai resultar na vontade de Deus sendo manifesta no meio do corpo. Queridos, durante muito tempo, em reunião de oração, de intercessão, você sabe o que a gente fazia? Orava, e não dedicava tempo àquilo que o Senhor queria dizer. Para escutar o que Ele estava dizendo. Para que a gente pudesse ser objetivo. Queridos, qual era a ação específica que Esther precisava fazer aqui nesse contexto? Ela precisava interceder junto ao rei, porque os judeus já estavam com uma sentença sobre eles que eles seriam eliminados. Por isso ela convocou que todo o povo judeu e todas as servas dela iriam jejuar antes dela entrar à presença do rei. Queridos, nós precisamos ser específicos naquilo que nós vamos fazer e levar diante do Senhor. E dentro desse cenário aqui, a coisa foi indo, e Esther, ela convida o rei para o banquete. Mas ela não só convidou o rei para o banquete, ela convidou também Amã. E ele, dentro desse processo todo, aqui no capítulo 5, ele chegou em casa depois do primeiro dia do banquete, e ele chegou em casa se vangloriando para a família dele.
para a esposa dele. Só que a indignação do coração dele era tão grande por Mardoqueu. Olha o que ele diz aqui no capítulo 5, versículo 9. Depois você lê com calma em casa o capítulo inteiro, que você vai entender melhor. E diz assim: e naquele dia, qual dia? O dia em que ele foi chamado para estar no banquete com o rei, mas a rainha. Amã saiu alegre e satisfeito, mas quando viu Mardoqueu junto à porta do palácio real, e este não se levantou e nem lhe mostrou respeito, ficou irado com Mardoqueu. Porém, Amã se controlou e foi para casa. Mandou buscar seus amigos e Zeres, a sua mulher. E Amã se vangloriou das suas riquezas, dos seus muitos filhos e do quanto o rei havia honrado e o promovido acima dos príncipes e homem que o servia. Querido, não sabia ele que ele foi convocado para estar no banquete, que ele ia ser desmascarado. E ele está aqui alegre no coração dele, que não, eu estou prosperando, o rei está me honrando, mas a Esther convidou ele ali que ia desmascarar ele. Vamos lá. E Amã acrescentou: além disso, a rainha Esther não chamou mais ninguém ao banquete que preparou para o rei, senão a mim, e também me convidou para comparecer com o rei amanhã. Aí olha só, no 13, mas tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. Então Zeres, a sua mulher, e todos os seus amigos lhe disseram: manda fazer uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã pede ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Queridos, ele foi convidado para estar no banquete. Ele achou que estava tudo bem. Mas mesmo assim, quando ele se depara com Mardoqueu não presta adoração a ele. Ele continua com aquela indignação e ele recebe um conselho: faz uma forca e pede ao rei amanhã para enforcar o Mardoqueu. Na realidade, você sabe o que ele fez? Ele fez a própria forca dele. Ele produziu a própria forca que ia matar ele. Aí, queridos, no início do capítulo 6, quando nós paramos para observar, queridos, se você pegar, ler do capítulo 1 ao 5, se você não entender que não tem como, que não é Deus orquestrando toda uma história, estabelecendo Esther, colocando Mardoqueu para influenciar ela, queridos, no capítulo 6 aqui, não fica sombra nenhuma na sua mente, que não é Deus por trás de tudo, orquestrando a história. Olha aqui o que aconteceu com Assuero no capítulo 6. E naquela mesma noite o rei perdeu o sono, e então mandou trazer o livro de registros das crônicas, as quais foram lidas perante o rei, para o rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado 2 de seus oficiais, Bigtan e Teres, que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida do rei. Na realidade, deixa eu te dar o endereço certo, isso aqui, Mardoqueu desvendou aqui, soube, da conspiração para matar o rei, está no capítulo 2, para matar o rei, capítulo 2, versículo 21 e 22. Os oficiais queriam matar o rei aqui. E o rei, nessa noite aqui, ele perdeu o sono. E o rei faz a seguinte pergunta, depois que foi lido para ele. O rei falou: o que fizeram a Mardoqueu? Qual foi a resposta dos oficiais? Não foi feito nada. E então, aqui no capítulo 4, do capítulo 6, versículo 4 do capítulo 6, então o rei perguntou: quem está no pátio? Quem era, queridos, que estava no pátio? Amã, que voltou, e ele estava indo pedir ao rei o quê? Para enforcar Mardoqueu. E olha o que aconteceu aqui. Ele vai num dia se vangloriando que estava no banquete, que estava tudo bem. Vai lá, recebe o conselho e faz a forca. No capítulo 6 aqui, quando ele vai para ir diante do rei para pedir a cabeça de Mardoqueu, olha o que acontece aqui. E o rei perguntou: quem está no pátio? E Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei e lhe pedir que se enforcasse Mardoqueu na forca que ele havia preparado para ele. E os oficiais do rei lhe responderam:
quem está no pátio? É Amã. E o rei ordenou que ele entrasse. E quando ele entrou, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer em honrar? E então Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar senão a mim? Olha aqui, queridos, o nível de soberba que esse cara estava. O primeiro dia ele estava no banquete, aí ele falou: pô, agora o rei vai para outro nível de honra aqui com a minha vida. O rei vai me honrar aqui de uma forma muito poderosa. Não sabia ele que aqui já estava sendo início da queda dele. E vamos lá. E no versículo 7 do capítulo 6. E por isso, Amã respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, sejam trazidos trajes reais e que o rei tenha usado, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado, roupas que o rei usou, e o cavalo que o rei costumava montar, e se ponha uma coroa real sobre a sua cabeça. Isso aqui ele estava chamando para ele. Ele achou que isso tudo ia acontecer com ele. E vamos lá. E que os trajes e o cavalo sejam entregues a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e que vistam os trajes no homem a quem o rei tem prazer de honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei tem prazer de honrar. E então o rei disse a Amã: depressa, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu. Querido, aqui acabou aqui o orgulho desse cara, acabou. E vamos lá. E que está sentado à porta do palácio, e não te esqueças de coisa alguma do que disseste. Querido, ele aqui ele não era para ficar indignado com nada não. O que ele falou para o rei? O que deveria fazer? Ele não falou que tinha que botar o traje, tinha que pegar o cavalo do rei, tinha que estar proclamando: esse é o homem a quem o rei deseja honrar. Quem foi que deu essa ideia para o rei? Foi ele. E por que ele se indignou? Queridos, às vezes a gente se depara diante de algumas coisas que a gente a princípio não entende, mas quando a gente vê o final da história, a gente consegue observar o tempo inteiro a mão de Deus agindo. A gente consegue observar o tempo inteiro Deus ele trabalhando para que tudo prospere para algo, para que o propósito dele se cumpra. E então Amã pegou os trajes, versículo 11, e o cavalo, e vestiu os trajes em Mardoqueu, e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei tem prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou à porta do palácio real. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real, mas Amã apressou-se em voltar para casa, abatido e com o rosto coberto. Aí a gente para observar algo aqui. Aí a mulher dele não falou que era para ele preparar uma forca para Mardoqueu? Olha aqui agora o que a esposa dele vai falar para ele aqui. A mesma que falou: olha, prepara uma forca para Mardoqueu. E Amã contou a Zeres, a sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido. E então os seus conselheiros e Zeres, a sua mulher, lhe disseram: se este Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. E enquanto estes ainda falavam com ele, chegaram os oficiais do rei e se apressaram em levá-lo ao banquete que Esté tinha preparado. Queridos, aqui a mãe, ele com toda a maldade do coração dele, ele tinha feito com que o rei liberasse ele para fazer um decreto para que fosse eliminado o povo judeu. Aqui nesse cenário, a gente vê a queda dele começando a acontecer. A mesma orientação que ele teve para fazer a forca, a esposa e os amigos, os mesmos falaram: olha, se esse Mardoqueu, a qual você já começou a cair, for da linhagem dos judeus, você não vai prevalecer contra ele. Queridos, eu fico imaginando, às vezes,
Quem não professa a mesma fé do que a gente professa, tem mais fé do que a gente. Crê mais em Deus do que a gente. Sabe da soberania de Deus, muito mais do que a gente que estamos aqui. Queridos, é uma coisa terrível isso. E nesse cenário aqui, entrou no segundo banquete. E o rei ele fez uma pergunta para Esther. E ele faz a seguinte pergunta para ela: qual é a tua petição? A mesma pergunta que ele fez no primeiro banquete. E serás atendida. Qual é o teu desejo? Até a metade do reino te será dada. Queridos, Esther aqui estava com moral com o rei, não estava não? Estava. E então a rainha Esther respondeu: ó rei, se alcancei o teu favor, e se for do agrado do rei, que sejam poupadas a minha vida e a vida do meu povo. Esta é a minha petição e o meu desejo, pois o meu povo e eu fomos vendidos para destruição, morte e extermínio. Se não tivessem vendido somente, se nos tivessem vendido somente como escravos e escravas, eu ficaria calada, pois essa perturbação não justificaria a preocupação do rei. E então o rei perguntou à rainha Esther: quem é esse que ousa fazer uma coisa dessas? E onde ele está? E Esther respondeu: o adversário e inimigo é este perverso Amã. E então Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. E o rei furioso levantou-se do banquete do vinho e foi para o jardim do palácio. E Amã percebeu que o rei já tinha determinado a sua condenação, e por isso ficou para implorar por sua vida a rainha Esther. Queridos, no versículo 9 aqui: e então Arbona, um dos oficiais que serviam diante do rei, disse: há uma forca de 50 côvados de altura que Amã fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pelo rei, que está junto à casa de Amã. E então o rei ordenou: enforcai-o nela. Queridos, aonde, às vezes, nós precisamos refletir sobre isso, aonde muitas vezes nós nos dobramos diante dos opositores. Queridos, nós temos um Deus que, para que o propósito dele se cumpra, queridos, não tem opositor que vai ficar em pé diante do Senhor. Queridos, para que os planos do Senhor se cumpram, ninguém vai conseguir resistir. E Amã, aqui a queda dele foi tão grande que ele, logo em seguida, quando ele pegou e honrou a Mardoqueu, segundo ele mesmo orientou o rei, quando ele vai para o banquete, ali ele já sabia, quando o rei se levantou, pela indignação do rei, que ele iria morrer. E quem foi exaltado no reino? Mardoqueu. E quem era, queridos, na sua longa história aqui, quem era Mardoqueu o tempo inteiro nessa história aqui? Alguém que estava vestido de saco na frente do palácio. Querido, vestido de pano de saco. Você sabe o que isso significa? Ele estava em humilhação ali, diante do palácio do rei. Queridos, um homem que estava a todo momento ali, angustiado com o decreto que foi liberado sobre os judeus. E ele vai lá, Esther amedrontada, ele encoraja Esther: se você não for, a presença do rei, livramento vai vir de outro lugar, mas a tua família não vai permanecer. E a partir dessa palavra de encorajamento, Esther decidiu entrar na presença do rei e interceder pelo povo. E às vezes a gente para pensar a seguinte coisa: às vezes a gente quer ser usado por Deus poderosamente, a gente quer orar e fogo cair do céu, mas a gente não quer, querido, fazer, você sabe o quê? A coisa terrível da história. Sabe o que é? É botar um pano de saco, tomar sobre si e interceder. E em prol, e a favor. Clamar a Deus em prol de um povo, em prol de uma pessoa. Você sabe o que a gente faz? Indiferença. Não, o problema é dele, não é meu. Queridos, aí essa fala é para dentro, não é para fora. Aí fica habitando a indiferença. Queridos, Deus ele só vai conseguir olhar para as nossas vidas e aumentar a porção quando o nosso coração cada vez mais
e se dobrando para o que Ele quer. Quando o nosso coração cada vez mais estiver abrindo mão da nossa vontade e se enchendo da vontade do Senhor, aí Ele vai poder confiar coisas maiores. E não é para a gente pegar e desfrutar. Mas na maioria das vezes nós vamos ter que fazer, você sabe o quê? Aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, nós vamos passar adiante. Deus, Ele deposita dons para quê? Para que esses dons, eles se manifestem no meio do corpo. O dom não é para uma autopromoção. Pelo contrário, à medida que cada um vai recebendo mais, esse alguém tem que descer mais ainda. Esse alguém tem que estar mais ainda com o coração voltado para o Senhor. E queridos, ao longo de toda a história, quando Amã que foi morto, o rei ele estabeleceu um decreto dando um direito ao povo para que o povo lutasse, para que o povo exterminasse todo aquele que se levantasse para destruir eles. E aqui, no capítulo 9, chegou o grande dia. Capítulo 9, versículo 2 diz assim: e os judeus se ajuntaram nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero, para erguer a mão contra aqueles que procuravam a sua destruição. E ninguém conseguia resistir-lhes, pois todos os povos tinham medo deles. Por que, queridos, que o povo judeu aqui não foi resistido nesse grande dia? Por que eles não, os outros povos tinham medo deles? Porque era Deus, querido, que estava no meio deles ali. Foi Deus que estabeleceu Esté, Deus que estabeleceu Mardoqueu. Você sabe para quê? Para que quando chegasse esse momento, eles intercederem perante o povo, pelo povo. Deus estava com eles aqui nesse negócio. Por isso que eles prosperaram, eles venceram. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei, ajudavam os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu tinha se apossado deles. Querido, está lá, Mardoqueu, na porta do palácio, ele não poderia entrar nos trajes que ele estava, um homem que praticamente ninguém queria dar nem crédito para ele. Aqui, querido, está dizendo, no capítulo 9, que as autoridades olhavam para ele e tinham medo da fama dele que se estendeu. Por isso ajudaram o povo judeu. E queridos, e o povo prevaleceu. O povo se manteve firme e foi até o fim. Um povo que quando chegou o decreto, estava lá consternado em tristeza. Esse povo agora aqui no capítulo 9, sai um povo vitorioso. Povo que foi lá e derrubou todos os seus inimigos. E muitas vezes, você sabe por que nós perdemos batalhas? Porque nós entramos na nossa força. Nós queremos pegar e usar ferramentas da nossa força, não na força do Senhor. Queridos, todas as vezes que nós nos comprometermos com o que queremos fazer, não adianta a gente querer atribuir a Deus que Ele tem por obrigação de ir lá guerrear as nossas lutas. Mas todas as batalhas que nós entrarmos, orientados por Deus, querido, tenha certeza de uma coisa: Ele está aí na frente. Ele está aí na frente. O que muitas vezes acontece da gente esfalecer no meio do caminho é porque nós estamos guerreando a nossa luta. Nós estamos procurando coisas para a nossa vida. Aí, queridos, Deus não tem compromisso com isso. Deus não tem compromisso com pessoas que vão querer atrair para si. Mas Deus tem compromisso com todo aquele que tem um coração doador, todo aquele que tem um coração comprometido com a causa do reino dele. Porque se ele entregar, seja o que for, se ele entregar riquezas, se ele entregar dons, você sabe para que vai ser exercido? Vai ser exercido em prol do povo. Deus sabe que essas pessoas que têm o coração voltado para ele não vão chamar a glória para si. Queridos, nós vemos na história um homem que ele tinha tudo para que o reinado dele prosperasse grandemente. Porque não faltou orientação para ele. Saul. Esse homem tinha tudo para ser um dos maiores reis. Porque Samuel foi lá e orientou ele passo a passo o que ele deveria fazer. Aí você sabe o que ele fez? Ele saiu da palavra que o profeta tinha liberado para a vida dele. Você sabe o que ele foi fazer? A vontade dele.
Ele foi lá, começou a sacrificar. Ele era rei ou ele era sacerdote? Rei é rei, sacerdote é sacerdote. É cada um no seu quadrado. Aí depois, ele recebe, desde Êxodo, se eu não me engano, capítulo 17, quando Josué estava guerreando, teve uma sentença que Deus liberou sobre os amalequitas. Olha, eu vou exterminar esse povo da face da terra, eu vou acabar com o nome deles. O que Saul fez? Foi lá, guerreou e poupou o rei dos amalequitas e poupou o melhor que eles tinham. Mas qual tinha sido a ordem? Cara, destrói tudo. Queridos, o problema está aí. É quando a gente sai, a palavra ela é precisa. Ó, vai lá e destrói tudo quanto é deles. Não deixa escapar ninguém. Aí ele vai lá e começa a poupar coisas. E quando Samuel chega, pega aquele cenário totalmente desfavorável. Queridos, como nós vamos crescer diante do Senhor? Tem uma receita aí. Tem uma receita. Obedecer. Obediência. Esté aqui. Ela apresentou o primeiro cenário de medo. Mas se eu for à presença do rei, ele não estendeu o cetro. Eu vou morrer. Mas ela decidiu ir até o fim e obedecer. Porque ela tirou aquele medo do interior dela e ela olhou para o povo. Ela falou que se eu não fizer nada, olha o povo todo que está aí com a sentença sobre eles. Irmãos, Deus ia livrar o povo? Ia livrar. Ia livrar. Mas a Esté decidiu fazer parte dessa história. Mardoqueu decidiu fazer parte dessa história. Eu sinto nesse tempo que Deus ele quer. Ele tem procurado pessoas que querem fazer parte do que ele está fazendo e do que ele ainda vai fazer. Queridos, porque uma coisa é a gente olhar o que o Senhor está fazendo e achar legal. Outra coisa é querer se comprometer. São duas coisas totalmente diferentes. Você quer ver um exemplo muito prático disso? Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos em Atos 2, quantos estavam reunidos a princípio? Quantos, queridos? Em torno de 500 pessoas. Depois, quantas pessoas permaneceram? Ô, gente, me ajuda aí, né? Em torno de 120 pessoas. Queridos, olha só, eu querer contemplar o que o Senhor está fazendo, a gente vai ter esses dois tipos de pessoas. Aqueles que vão querer só contemplar, mas nós vamos ver aqueles que querem fazer parte da história. Queridos, custe o que me custar, eu quero fazer parte. E aqui eu tomo as palavras de Esté e faço as minhas. Se tiver que morrer, que morra. Mas eu quero fazer parte do que Deus está fazendo nesse tempo. Queridos, nós precisamos olhar para os nossos filhos e entender que lá na frente, talvez nós não vamos nem mais estar aqui, mas eles vão dar continuidade a uma fé pura que foi gerada na vida deles. E quem é o responsável por gerar essa fé pura, um evangelho sem mancha na vida dos filhos? Os pais, queridos. Aí a gente vive um tempo onde a escola que tem que educar, querida, a escola ela vai alfabetizar, é diferente. Agora quem tem que educar, instruir é o pai e a mãe. Aí você sabe o que acontece lá na frente? Queridos, isso acontece com todos nós, eu me incluo nisso também. Você sabe o que a gente faz quando o filho está dando trabalho? A gente vai lá e dá um smartphone na mão deles. Fica aí quietinho aí, pra você não encher minha paciência aqui. Ou só eu que faço isso, irmão? Eu botei aqui a minha pessoa para tomar a primeira pedrada. Queridos, isso vai ter um alto preço lá na frente. Você sabe o que acontece? Aqui, Esté tinha uma convicção profunda de quem Mardoqueu representava na vida dela. Quem ele era. Por isso, ela foi firme até o fim. Agora, o que nós negociamos hoje, talvez com os nossos filhos, lá na frente, isso vai gerar, você sabe o quê? A falta de base para eles seguirem firme no Evangelho. E a gente precisa pensar nisso agora. Porque lá na frente, quando tiver tudo desmoronando, aí a gente vai ter um estresse terrível.
a gente vai ter uma demanda muito maior de força para trazê-los novamente para a presença do Senhor. Queridos, então, isso é um conselho. Eu observei aqui lendo a referência que Mardoqueu representava para Esther. Querido, se aborreça, gaste tempo, fique com o cabelo branco, que é mole, isso aí a gente compra uma tinta, pinta e fica tudo certo. Mas, querido, instrua o teu filho. E quando a gente fala de instrução, tem algo que a gente entende como instrução, é chegar, você sabe o que ele falar, o que deve fazer. Eu vou falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro, não. A partir do que nós estamos falando, eles vão olhar pra gente. Vai dizer, você sabe o quê? Ué, pai, mas você falou isso, você não está fazendo? É assim ou não é que funciona? Você sabe que teve uma vez, Elvis, cara, terrível, cara. Samuel perguntou para mim assim, ele pequenininho. Ele falou, papai, o que é aquilo ali? Eu falei, o semáforo. Ele, mas por que fica esse negócio colorido aí? Eu falei, meu filho, o verde, pode ir embora. O amarelo já é um sinal de atenção. No amarelo, o ideal já é a gente parar. E o vermelho é um indicativo que é preciso, é obrigatório a parada. Me vem eu um dia, já de madrugada, aí ele, papai, você está errado. Eu, por quê, meu filho? Você passou no sinal vermelho. Eu falei, meu filho, está muito tarde. Ele, você está errado. Você me ensinou que o vermelho é para parar. E aí, queridos? Querida, eu vou falar um negócio para você. Ó, eu fico pensando, Deus às vezes coloca algumas pessoas no nosso caminho, e tem pessoa que não dá para você fugir não, irmão. Como é que vai fugir do filho? Como é que você vai fugir da esposa? É terrível. Queridos, a observação. A gente, nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos preparar uma geração que nos dias difíceis vai ter firmeza. Nos dias difíceis vai pagar o preço que tem que pagar, mas vai permanecer fiel à palavra do Senhor. Mas para isso, queridos, nós vamos ter que pegar na mão e investir tempo. Eu não falo nem gastar, porque gastar dá a intenção que você está perdendo tempo. É investir tempo. Eles precisam ver a nossa prática de vida ali, dia após dia. Querido, se a gente quer lá na frente, seja uma geração saudável, o investimento ele começa hoje. Se hoje, cada um de nós estamos aqui, se a gente for parar para contar a história de cada um aqui, uma mãe teve que chorar por ele, outro já depois de marmanja, a esposa teve que chorar e interceder por ele. Queridos, alguém, Deus tocou em alguém em algum momento da história que foi gerar a nossa vida no Senhor, para que o Senhor pudesse abrir os nossos olhos, para que nós pudéssemos enxergar o que Ele já havia preparado para nós, antes mesmo de nós estar no ventre, antes que nós estivéssemos aqui. Alguém foi orar, querido, alguém foi interceder, para que as escamas dos nossos olhos pudessem cair. Eu quero que você fique de pé comigo. Queridos, intercessão, gravem isso. Não é você ficar 1 hora falando para Deus o desejo do teu coração. Eu não estou dizendo que isso é errado, é pecado. Mas no que se toca no princípio de intercessão, nós paramos para ouvir o que o Senhor quer. E a partir disso nós vamos gerar. A partir disso, nós vamos começar a criar um ambiente para que as orações e as intercessões possam subir de formas precisas diante do Senhor. É assim que funciona, queridos. É assim que funciona. Acabe sabia que ia chover, mas tinha alguém que foi para lá interceder para que a chuva viesse. Querido, ser cristão dá trabalho. Querido, até para fazer besteira dá trabalho também. Querido, tudo dá trabalho. E a gente vive uma geração cristã. Eu nunca vi uma geração, desde que eu me entendo por gente, queridos, deixa eu colocar uma palavra aqui para não ofender ninguém, mas
eu nunca vi uma geração tão obstinada a fazer a sua vontade, como a geração dos nossos dias. E quando eu falo isso, eu não estou falando novo, ancião, todo mundo. A gente vive um tempo onde todo momento o nosso coração é tentado a fazer a nossa vontade. Mas, queridos, quando nós paramos para olhar o referencial da igreja, Cristo, que é o cabeça, o que ele fez? Ele abriu mão da sua glória. E ele veio, encarnou e foi para a cruz. E por que, Wesley, que eu tenho que fazer a minha vontade? Esther, cheio de medo de entrar na presença do rei. E se o rei vai lá e não estende o certo para ela? Mas ela teve uma certeza no interior dela: se tiver que morrer, eu morrerei. Queridos, é essa certeza que precisa ser gerada no nosso interior a cada dia. Queridos, eu vou ser muito franco para vocês. Eu tenho orado muito a Deus e pedido paciência com algumas coisas. Tem coisa que já não dá mais, irmão. Querido, tem coisa que já não cabe, já foi. E a gente está ali naquela mesma terra. Está cansado, apanhando e está ali, irmãos. A gente precisa botar a roupagem da estação. A gente precisa buscar o que Deus quer a cada dia para a nossa vida. Porque senão a gente só vai viver acumulando cansaço e fadiga. Eu acredito que a gente está vivendo um tempo muito propício para a gente pegar e rasgar tudo quanto é plano. E a gente é muito bom para fazer plano. Eu não estou dizendo aqui para ninguém viver uma vida irresponsável. Entenda o que eu estou falando. Antes de fazer planos, consulte a Deus para ver se está alinhado com o propósito dele para a tua vida. É isso que eu estou me referindo. É isso que eu estou me referindo. Eu quero orar agora e você sabe o que você precisa remover da sua vida para que Deus ele possa continuar te conduzindo. Talvez hoje, na sua jornada, você está sentindo o peso de caminhar. Porque tem bagagens que não é mais para você estar carregando, você está carregando. Talvez hoje você possa estar aí no teu coração, tanto quem está aqui quanto quem está na live, ou vai assistir depois. Você pode estar com pesar no teu coração. Eu vou parar tudo. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa vontade tem prevalecido. Quando é a vontade de Deus, nós vamos ter o sentimento no nosso espírito. Custe o que custar, eu vou até o fim. Aconteça o que acontecer, eu vou até o fim. Só que você sabe o que acontece? O cenário ele precisa estar muito favorável. A gente vive uma geração que, para fluir, tem que estar as contas em dia, tem que estar com dinheiro na conta, não pode estar brigado com o marido, com a mulher. Os filhos têm que estar alinhados, queridos. Saia desse evangelho, saia dessa ilusão, porque isso aí só vai te levar para o buraco. Queridos, o pau vai quebrar cada vez mais. Cada vez mais o parafuso vai apertar de uma tal forma que a gente vai pegar cada vez mais, a gente vai assim na parede e sentir na prensa. Sentir na prensa cada vez mais. Mas uma certeza tem que estar no nosso coração: que a nossa vida foi estabelecida para honrar e glorificar o nome do Senhor. Queridos, a partir desse princípio, nós vamos conseguir trilhar uma jornada que vai glorificar o nome de Deus e frutos vão ser gerados através da nossa vida. Pai, nós te pedimos, gera em nós um coração que vai estar voltado para cumprir o teu querer e a tua vontade. Senhor, eu oro para que seja despertado o povo, Senhor, que ora e intercede, Pai. Senhor, nós queremos te pedir perdão por toda a omissão transferida. Quantas vezes nós transferimos a intercessão para alguns irmãos da igreja? Nós te pedimos, Pai, aqueles que o Senhor despertou para que puxasse o carro à frente. Senhor, eu oro para que possa ser gerado um fogo no interior dessas pessoas e esse fogo possa contagiar todos aqueles que vão estar ao redor. Senhor, que nós possamos a cada dia nos tornar um povo que intercede, um povo que se apresenta diante de Ti. Senhor, nós te pedimos, arranca todo o embaraço, arranca todo o medo do nosso coração, que nós possamos mergulhar tudo, totalmente, a nossa vida em Ti, Senhor.
porque a tua palavra nos declara que em ti todo medo, o teu amor vai lançar fora todas as incertezas do nosso coração. Sim, Pai. Senhor, nós te pedimos, nos leve mais fundo em ti, nos leve, Senhor. Senhor, nós não estamos aqui e não queremos, não é isso o nosso propósito de vida, de vir para cá às terças, às quartas, aos domingos, para passarmos aqui algumas horas. Mas o nosso propósito é ter uma vida inteira servindo a tua causa, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, alinha o nosso coração, Senhor, nesses dias. Senhor, que nós possamos vencer todo o nosso desconforto interior, porque nós estamos posicionados, Senhor, para sermos parte de um povo que está trabalhando para que a noiva seja adornada. Ore, querido, ao Senhor e peça a Ele para te ajudar a eliminar o que tem te impedido de estar diante dEle. Muitas vezes nós nos achamos indignos, e de fato somos. Mas isso tem sido usado como desculpa de entrar na presença do Senhor. Tem coisas, queridos, que o pastor não vai poder fazer por vocês. É cada um de vocês. Eu quero que você feche os seus olhos e dedique um tempo em oração ao Senhor. Peça a Ele para que Ele possa te encorajar, para que Ele possa abrir os teus olhos para aquilo que você ainda não viu. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. E ao teu lado é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. E eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, e aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero mas quero é te ver, envolva sua glória, envolva sua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva sua glória e poder. Tua majestade é real. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com sua glória e poder. Tua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Sua voz ecoa em meu ser. Pai, nessa noite nós entramos na tua presença, ó Pai, pedindo, Senhor da glória, toda a tua congregação, Senhor. Senhor, desperta-nos, Senhor, todos os dias, Senhor da glória. Ó Deus querido, para um momento mais íntimo em oração, ó Deus. Senhor, que possamos perder o sono, Senhor da glória, se isso não acontecer, ó Pai. Senhor, nós clamamos, Senhor da glória, que Tu venha sobre nossas vidas. Ó Deus, desperta a Tua igreja
contigo. Tira tudo aquilo que não te louva, Senhor. Tudo aquilo que tem atrapalhado, Senhor, de chegarmos até a Tua presença, Pai. Tudo aquilo que tem nos roubado de Ti, Senhor. Tudo aquilo que tem tomado o nosso tempo, Pai. Seja lá o que for, Senhor. Ó Deus, que seja arrancado, Pai. Mesmo que isso doa. Mesmo que isso doa, Senhor, em nossas vidas. Senhor, agora nós te pedimos nessa noite, ó Pai. Nos reconecte novamente a Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos perdão. Nós te pedimos perdão, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, Tu tem nos chamado, Senhor, para esse momento. Oh, Deus, e nós temos sido negligentes, ó Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Perdoa todo esse tempo que a Tua igreja tem passado, Senhor. E tem deixado um momento de oração, Senhor, de lado. E tem deixado esse momento, Senhor, da glória, que é tão importante, Senhor, para o nosso crescimento. Que é tão importante para o crescimento, Senhor, da Tua obra. Oh Deus, quantas vezes nós queremos, Senhor, da glória, fazer tudo aquilo que está no nosso coração, ó Pai. Oh Deus, esquecendo, Senhor, da glória, tudo aquilo que Tu tem nos ordenado, ó Pai. Que a Tua voz ecoe dentro de nós, ó Pai. Que Tu seja entronizado dentro de nossas vidas, Senhor, para que possamos melhor ouvir a Tua voz, para que possamos melhor, Senhor da glória, tomar as decisões corretas, ó Deus. Nós clamamos, Senhor da glória, pela Tua igreja, Pai. Que haja um despertar dentro de cada casa, Pai. Oh Deus, que haja um despertar dentro da vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Que essa semana, Senhor da glória, seja uma semana que a Tua igreja sinta a necessidade, oh Deus, que de buscar direção, sinta a necessidade de buscar, Senhor da glória, uma fala Sua. Oh Deus, nós te pedimos, Senhor da glória, nessa noite. Orabaraba, checantaralaba. Nos encontre, Senhor da glória, em nosso esconderijo, Senhor da glória, de oração. Nos encontre, Senhor da glória, em nossos cantos secretos, ó Pai. Seja dentro do carro, lavando a louça, ou no trabalho, em qualquer momento, ó Pai. Nos encontre, Senhor, nesses períodos. Oh Deus, nós só queremos Te encontrar, Senhor. Nós só queremos Te encontrar e ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós Te pedimos, Senhor, que possamos ser uma testemunha fiel, que possamos guardar, Senhor, a nossa vida em Ti, que possamos guardar a nossa mente e o nosso coração em Ti, para que os frutos que vão ser gerados na nossa vida, pessoas possam se alimentar e que sejam frutos saudáveis, Senhor. E nós sabemos que somente em Ti, somente conectados a Ti, nós vamos conseguir produzir esses frutos. Sim, Deus. Somente conectados em Ti, nós vamos ser podados, vamos ser ajustados, alinhados, para que possamos crescer na medida exata que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu abençoo a Tua igreja, Senhor, com obediência, com submissão, Senhor, à Tua voz. Em nome de Jesus, possamos Te obedecer cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, muitas vezes a gente quer colocar fórmulas, mas a gente não vamos dar fruta e crescer botando 7 passos para uma coisa, 10 para outra. A gente vamos crescer em Deus obedecendo a Ele. A gente vai conseguir produzir um fruto onde as pessoas vão se achegar e elas vão comer de um fruto saudável, porque nós estamos em submissão e sujeição à voz do Senhor. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Teve alguém que fez aniversário essa semana? Teve alguém no nosso meio que fez aniversário essa semana? Teve não, queridos? Irmão, vocês me perdoam aqui para negócio de aniversário. Às vezes eu passo pelo irmão e esqueço. Teve ninguém que fez aniversário essa semana, não? Eu só lembro ontem que me avisaram que foi o do Vaguinho. Então vamos orar para a gente estar. Deixa eu só alinhar com vocês aqui 2 coisas.
Terça, não se esqueçam, é feriado. Então, feriado não tem escola bíblica. E no sábado, dia 6, vai estar acontecendo o bazar. Vocês vão ver, tá conectado lá no grupo, a gente vai ficar postando. Terça-feira, feriado, não tem escola. E no próximo sábado, dia 6, tem o bazar. Beleza, queridos? Se eu esqueci de alguma coisa, vai... Ah, tá, olha só. No dia 6, nós vamos na quarta-feira firmar o horário. Quem quiser. A gente tem mais ou menos uns 2 meses atrás, fomos lá na congregação do pastor Maurício, lá no Borel, e fomos convidados para sábado, tá lá. Quem quiser ir, até quarta-feira se posiciona, dê o nome para a gente conseguir organizar os carros que vão para lá. No sábado também. Bazar durante o dia e à noite os irmãos que quiserem ir, a gente vamos tá indo lá para o Borel. Tá bom, queridos? Se você tem certeza da sua salvação, não fique com medo de ir. Vamos orar aqui para a gente encerrar aqui o culto. Às vezes é o medo, eu tenho medo, então a gente apela logo. Se tem certeza, vamos prosseguir. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor, que nos toca a cada dia. E nós te pedimos, Pai, como igreja, Senhor, nos torna a cada dia filhos que escutam a tua voz. Senhor, que possa habitar quietude na nossa alma. Senhor, que não sejamos movidos pelas nossas emoções, mas que sejamos conduzidos pelo teu Espírito, Senhor. Eu abençoo a tua igreja, Pai, e que possamos a cada dia crescer, Senhor, baseado na tua boa palavra, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. A igreja diz: amém, queridos. Abençoa a todos e vão na paz.